Estamos ao vivo, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live. Vamos aguardar o pessoal entrar. Vamos aguardar o pessoal entrar. Mandar aviãozinho aqui. Como vocês estão? Estão todos bem? Espero que sim. Pensamento sempre positivo, com a energia lá em cima, né? Com a frequência energética vibrando na alegria. Deixar as coisas negativas de lado. Amanhã é outro dia, sempre tempo de recomeçar. Essa noite nós vamos falar sobre o que é liberdade, o que é ser uma pessoa, né, livre. E essa noite vai ter a convidada, a Edna, que vai falar conosco sobre o que é a liberdade, como é ser uma pessoa livre. Vamos chamar, estou esperando o pessoal entrar. Essa noite, assim, vai desvendar muitos códigos, as pessoas que estão com medo, que estão sentindo amargas, tristes, desamparadas, né? Que essas pessoas possam virar chaves e entender que a vida é muito mais do que ter medo, do que ter pressão, ansiedade, tristeza, amargura, ficar pensando nos problemas. Liberdade é não ter medo. Vou chamar aqui a nossa amiga Edna. Deu uma travadinha aqui. Esperar destravar. Boa noite, Edna, Boa amada. noite, tudo bom? Tudo. Seja Tá me bem-vinda. vendo aí direitinho ou não? Baixar só um pouquinho teu celular para enxergar melhor o teu rosto. Melhorou? Aí, melhorou, ótimo. Boa noite. Boa noite, como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Sempre Bom, tem que estar sempre bem, né? Sempre focando no que é bom, sempre isso focando mesmo. em bons pensamentos, né? Mesmo que a gente não esteja tão bem, às vezes tem que dizer que está bem, porque é uma historinha que a gente vai contar para o nosso corpo, para nossas células, para o nosso coração, para os nossos Exato. neurônios, para nossa pele ficar bonita, nosso cabelo ficar bonito. Então a gente Verdade, tem que falar sempre que a gente está bem. tá certo, é assim mesmo, Única sempre pessoa, positivo. única pessoa que a gente às vezes fala o que está acontecendo é para o médico, né? Deixa eu É, ajeitar aqui. é verdade. Para o Edna, médico não pode. Não te pode mentir para o convidei. médico, né? Não pode. Te convidei essa noite para falar de um tema muito importante, que é algo assim, ó, que com a pandemia a gente não conhece mais, né? Que é a tal da liberdade. O que é ser uma pessoa livre? Então, eu te convidei essa noite, que é a melhor pessoa, até porque tu escreveste um livro baseado nisso, né, Edna? Isso, Aí eu também. gostaria que tu contasse aí o que é ser uma pessoa livre. Então, para mim, né, como já diz, né, inclusive na Bíblia tem, né, que a gente que Cristo, na verdade, ele nos libertou, né, para poder a gente se sentir livre de verdade. Então isso já é uma grande dádiva que a gente já recebeu, né, de Cristo, e a gente tem que saber utilizar. A liberdade, ela está aí, mas precisamos acessá-la. Precisamos tomar posse. Eu penso assim, né? Porque se você não tomar posse do que você já tem direito, você fica sem, mesmo tendo direito. Então, eu penso que a liberdade é isso. Você não se preocupar com
que o outro vai falar, o que o outro está achando. Se você ficar só preocupando com o que o outro vai pensar ou o que está vendo, você não faz nada, você não realiza nada. E você deixa de ser você mesma. Que você vai estar sempre à mercê de alguém. Alguém vai estar ditando regras, entendeu? É a sociedade, é o vizinho, é o marido, é o, você entendeu? O companheiro, alguém. Então, na verdade, o que eu entendi, que eu era uma pessoa prisioneira, eu era uma pessoa escrava. E tudo que eu fiz foi para me libertar. Então, tudo para Quando mim... que tu diz, quando que tu despertaste em relação a essa liberdade? Quando que veio assim, ó, eu tenho que ser livre? Qual o momento da tua vida que paraste para pensar na palavra liberdade, que eu tenho que ser livre, que tocou assim no teu coração, aquele dia, aquele momento, virada de chave? Então, na verdade, eu sempre fui rebelde, entendeu? Uma pessoa rebelde, mas, ao mesmo tempo, muito oprimida pela situação, entendeu? Aí, quando eu comecei a ler, comecei a falar com pessoas, conversar com pessoas que tinham mais instrução que eu, eles me falaram que realmente a gente tinha esse direito, que eu achava que eu não tinha, né? Apesar de eu querer ter, eu achava que eu não tinha esse direito. Aí ele falou que não, que você tem esse direito, que você tem que procurar, tem que se libertar. E aí foi quando eu fui nos livros, eu fui procurar, né? Que a gente tem que procurar, observar como as pessoas vivem, aquelas que você acha que é livre, como é que elas vivem, né? E aí você vai se baseando nisso e você vai se tornando uma pessoa mais leve, até você conseguir. Realmente, agora eu já posso tomar conta da minha vida. Não vou deixar mais que alguém dite regras, entendeu? É isso que eu penso. Tem pessoas, Edna, que dizem assim, para eu ter liberdade eu tenho que ter dinheiro. Tu acha que o dinheiro é um fator principal para ter liberdade? Não, não. Não é mesmo. É a mesma, é a tomada de decisão. Você tem que decidir, entendeu? Acreditar, ter fé, porque você tem que ter um apoio, você tem que sentir um apoio. Eu me sinto assim apoiada por Deus, entendeu? Ele me dá esse apoio para que eu possa buscar todo dia, porque a liberdade ela não é você conseguir estar livre, não é isso. Você se liberta de uma coisa, aí você vai ter outra prisão, você vai se libertando, mas aí você vai estar mais fortalecido, você vai estar mais firme, você vai ter mais convicção que realmente você está no caminho certo. Todos os dias a gente tem que abrir um cadeado, né? E não dar o poder aos outros também, né, Edna? Porque às vezes a Isso. gente precisa, eu preciso que o fulano diga, que te aprove, né? Se tu vai fazer alguma coisa, precisa de aprovação ou do marido, ou dos filhos, ou de um amigo, porque tem que escutar a opinião. E às vezes não é isso, né? A liberdade, na realidade, essa permissão da liberdade tem que falar com o Criador, né? Essa Exatamente. conexão com o Criador, porque daí tu te sente segura e livre. E quando a gente está com medo, né, insegurança, que amanhã vai ter outra live, que o convidado de Portugal, o William, que vai falar sobre a questão da insegurança, que vem bem de acordo com o que tu estás falando hoje sobre a liberdade. Então, às Certo. vezes, a gente se torna inseguro porque a É. gente sente medo ou pela nossa criação, dos nossos ancestrais, que eram mais duros, mais reprimiam mais, né? Não Isso. deixavam os filhos ter voz ativa, né? Sempre fazia com que a última palavra, mesmo que tu tivesse lá teus 30, 40 anos, era dos pais, por respeito, às vezes, nós filhos acatávamos, né? Não vou Exatamente. desagradar meu pai, minha mãe, e vou fazer o que eles estão pedindo, porque já vem uma criação. Uhum. Mas a liberdade a gente tem que ter com compromisso, com respeito, algo pensado para não ser enfiando os pés pelas mãos. Então, Exatamente. eu acredito assim, que liberdade é diferente de libertinagem, né? Muito Porque a diferente. libertinagem é onde tu vai cair nos precipícios. Já a liberdade, tu não cai em precipício.
Por quê? Porque tu vai ser uma pessoa livre, mas uma pessoa coerente, que vai pensar nas suas atitudes antes de ter. Né? Por exemplo, eu quero liberdade, eu não aguento mais os meus filhos, eu não aguento mais meu marido, eu vou pegar minhas coisas e vou me embora. Aí já não é uma liberdade assim saudável, né? Porque é um momento de depressão, ou às vezes algo que não está legal no relacionamento com o marido, com os filhos, e dá aquele lapso de querer ser livre, querer, eu quer ver, eu vou pegar minhas coisas, vou me embora, vou me sumir no mundo, É, né? Só que é uma liberdade que daqui a pouco, quando se entra, o é, que acontece? Bate o arrependimento e muitas vezes não tem como voltar atrás, né? Porque daí tu já abriu as portas para outra pessoa assumir o teu lugar e etc. Então, a é, liberdade em si, ela tem que verdade. ser bem pensada, ela tem que ser organizada de uma forma que tu não vá fazer de forma de libertinagem, e sim de Isso. liberdade mesmo. E no caso é fuga, né? Quando você faz isso, você tá, na verdade, está fugindo. Não é bem uma liberdade. A liberdade é você usa o termo, mas você está fugindo. E, na verdade, se você quer atingir a liberdade, você vai ter que enfrentar. Enfrentar para você sair daquele nível. Quando você sai daquele nível, você se liberta. De verdade. E ter a liberdade mais interna, né? Às vezes a gente quer se tornar uma pessoa próspera, uma pessoa que atinge os objetivos, mas dentro, a gente quer essa liberdade, mas no interior, a nossa frequência, a nossa energia é uma energia de prisão, de ficar preso dentro da caverna, de não olhar a luz lá fora, né? Quer Verdade. muito a liberdade, mas não tem coragem de ter. Até queria que tu nos conte agora, Edna, sobre o teu livro, que foi, falando em liberdade, foi que tu tivesse esse pensamento criativo para produzir teu livro, certo? Ó, Certo. meu esposo aí na live. Boa Que noite, legal. amor. Boa noite, pessoal, todos que estão aí. Obrigada, viu? Então, na verdade, quando eu ouvi a Elisângela falando que todo mundo tem um livro dentro dele, eu achei assim muito interessante. Se todo mundo tem, eu também tenho, porque eu também faço parte do mundo. E então eu fui amadurecendo essa ideia. Bem rápido para mim foi, muito rápido. Aí eu falei, vou escrever a minha história. Então ela falou que a minha história pode ser um livro, então vamos escrever a minha história. Então foi onde eu comecei a escrever, né, tudo que eu lembro, né, desde os meus 4 anos de idade, como foi que eu vivi e tal, tudo a parte que eu consigo, né, recordar. E aí eu fui colocando os pontos, cada época, o que ia acontecendo. Na verdade, o intuito de escrever esse livro era exatamente para dizer que eu já estive na escravidão, mas que hoje eu me sinto livre, entendeu? Então, foi nesse intuito. Eu escrevi rapidinho meu livro. Eu comecei ele em maio, quando foi em setembro, já estava pronto. Aí fiz o e-book, né? Dina, eu achei interessante quando tu contasse a respeito da minhoca, que eu queria. Aquilo ali foi para mim assim, não sai do meu pensamento sobre liberdade. Quando eu olho para ti, tu fala em liberdade, eu me lembro da tua historinha da minhoca. Então, Podia contar para nós? então, o meu livro, ele chama-se, o título é Da Minhoca à Borboleta. Por quê? Porque um dia eu estava muito chateada e estava no quintal, assim, triste, pensando, meu Deus, que vida, né, que eu estou vivendo. Estava muito mesmo chateada. Aí eu olhei assim na minha frente, tinha um buraquinho e uma minhoca que entrava e saía daquele buraco, ia para lá, vinha para cá. Falei, gente, mas como que pode um negócio desse? Essa minhoquinha que não é ninguém, ela tem essa liberdade. Eu não posso entrar no buraquinho que eu quero. Então, eu não tenho esse direito porque eu não podia ir para os lugares que eu queria, eu era limitada. Meu esposo não deixava, sabe? Ele não deixava fazer nada. Era aquele possessivo, sabe? Total. E eu falei, gente, então eu acho que eu também vou ter direito a isso aí. Então, essas coisas foram amadurecendo na minha cabeça, entendeu? Se até a minhoca tem esse direito, como é que eu, né, filha de Deus que sou, não tenho? E todas essas coisas foram me fortalecendo para eu poder
me equilibrar, né? Que nesse momento eu estava uma pessoa muito desequilibrada, inclusive, né? Psicologicamente, e buscar realmente na fonte, porque na verdade toda a minha vida foi buscar em Deus, né? Porque se não fosse essa parte, sei lá, não sei o que seria, né? A gente já E ia para o como tu outro te lado. sente hoje? Como tu te sente hoje com essa liberdade? O que que tu faz de diferente do que tu não fazia antes, que te trouxe essa sensação de liberdade, essa e o, Eu acho e que o, o que me dá assim, mais satisfação ainda é pensamento. Porque meus pensamentos eu posso pensar o que eu quiser, e se eu quiser fazer, eu faço, se eu não quiser fazer, eu não faço. Você entende? Porque nesse momento eu estava nem pensar, não podia pensar, entendeu? Eu pensava assim, nossa, eu vou pensar isso, não posso, não posso, sabe? Isso é errado, isso é isso, sabe? Essas coisas que você tem na cabeça, que foi colocado na nossa cabeça, entendeu? Coisas. Você tem que obedecer o seu marido. Você casou, agora fez os votos lá, agora você é uma escrava desse indivíduo. Nossa, isso para mim era o fim, sabe? Esse era o fim para a minha pessoa. Então, a minha liberdade foi baseado nisso, realmente desse sofrimento que eu tinha, que eu não tinha direito nem de pensamento, eu não achava que eu tinha esse direito, nem de pensamento. Imagine realizar alguma coisa. E e hoje eu. a tua saúde, tu sente que melhorou mais depois que tu te sentiu com essa liberdade? Ou tá a mesma coisa? Tu te sente mais alegre, mais, como é que eu Muito vou mais. dizer, dona de si? Ou ainda continua a mesma coisa? Ou ficou Não, só eu no sou feliz, pensamento? eu sou feliz, eu sou feliz, eu estou bem, eu sou saudável, eu não sou uma pessoa que gosta de tomar remédio, sabe? Ficar enfiada em remédio, tudo. Eu consigo cuidar da minha vida assim, só com a palavra de Deus, né? Tentando comer melhor, tentando dormir melhor, entendeu? As coisas que faz bem para a gente mesmo. É isso. E Edna, assim, ó, tu faz outras coisas além de essa liberdade, ela tem a ver com idade? Ou tu acha assim, ah, eu sou livre, mas eu não sou livre para algumas coisas porque eu não sou mais jovem, não tenho mais 20 anos, 25 anos, né? Não. Tu acha que tu não pode fazer as mesmas coisas, ter os mesmos sonhos de uma pessoa de 25, 30 anos, ou tu acha que pode? Depois que tu teve essa sensação diferente, né? A sensação não te sente mais livre hoje. Eu acho que eu posso tudo, só que existem as limitações. Mas ela sempre foi externa, entendeu? Dentro de mim, da minha pessoa, eu acho que eu posso. Mas aí entra as limitações externas, né? Algumas coisas realmente não pode, entendeu? Mas eu vou vivendo. Eu vou vivendo, eu vou me enfiando no meio dos grupos. Ano passado, antes da pandemia, eu ia para aula de dança e eu ficava 3 dias por semana dançando, junto com os jovens. Eu era a mais velha da história lá, não estava nem aí, entendeu? Isso não me, sabe, não me limitava, não me limitava. Mas a própria sociedade te coloca realmente diferente, não adianta. Entendeu? Mas isso, Passou dos 60, você é velha, então não adianta. mas isso não te trouxe para de volta para a caverna. Isso não te Não, proíbe não, de não, tu não, não, não. sonhar. Não, E não, nem não dar esse trouxe. poder a essas pessoas também, né? Não, não. É verdade. Na verdade, é assim, quando você adquire realmente esse nível de liberdade, dificilmente o externo vai, sabe, te dominar. Pode dar uma baqueada e tal, mas amanhã já está melhor, entendeu? Porque ninguém é de ferro, né? Ninguém é de ferro. Conta para mim. Boa noite, Dani. Ah, nós somos, né, Dani, escritoras corajosas, né? A Dani também é escritora. Que A bom, né? Graças escritora, a Deus. a escritora do Criador, a escritora Exatamente. oficial de Deus. Exatamente. Porque, olha, sinceramente, se eu for falar para você, como eu ia escrever um livro? Eu não tinha base nenhuma para escrever um livro, entendeu? Mas com a teimosia que eu falei, se todo mundo pode, eu também.